Negócios Humanos, de Fernanda Cunha. Os livros devem ser lidos em silêncio e com tempo. Estas são as condições que Steiner considera fundamentais para escutar as palavras dos livros, até nos apropriarmos delas, sermos possuídos sem pressa, contrariando a amnésia e o efêmero atuais. Foi assim, tão simplesmente assim, que 4 livros passaram a fazer parte da minha viagem. Fyodor Dostoiévski, em Crime e Castigo, leva-nos à Rússia dos czares, mais propriamente a São Petersburgo, onde o jovem estudante Rodion Raskolnikov comete um duplo homicídio em defesa da sua tese, segundo a qual os grandes homens têm o direito de matar em nome da realização de uma ideia política. Stefan Zweig, em O Mundo de Ontem, Recordações do Europeu, conta-nos a história da sua própria vida e faz-nos visitar uma Europa que viveu a mais terrível derrota do bom senso e o mais selvagem triunfo da brutalidade. Mário de Carvalho, em Apuros de um Pessimista em Fuga, faz-nos sentir o medo de alguém hábil na interpretação de mensagens clandestinas, mas incapaz de perceber o 25 de Abril que se cruza com ele na estrada de Vila Franca de Xira. E Walter Ugumem, em A Máquina de Fazer Espanhóis, partilha connosco a ausência de mundo de António Silva, cuja viuvez o lançou numa nova ausência de mundo que o desperta para a necessidade de repor as coisas no seu lugar. A literatura e a política são o lugar das palavras, o locus da humanidade. Poderá a literatura recuperar o mundo que temos em comum com os que vivem connosco, com os que já viveram no passado e com os que viverão no futuro? A política é o local do compromisso, da esperança e da possibilidade do novo. Poderá a literatura reinventar a política? Responder é procurar na memória coletiva os fatores determinantes da relação do homem com o mundo. O mundo de Raskolnikov, a Rússia, 1866. De Stefan Zweig, a Europa, de 1881 a 1940. Do Pessimista, o Portugal fascista. E de António Silva, Portugal, antes e depois de 1974, são pedaços do nosso mundo que nos propomos recuperar com a pena atrás da orelha. A autoridade de um texto escrito tem a capacidade de circunscrever um domínio de comportamento, de interpretação e de consenso intelectual e social. É aqui que reside o poder dos livros. A relação tensa que os fundamentalistas religiosos e políticos estabelecem com os textos escritos comprova esse poder. Sempre houve, ao longo de toda a história, livros censurados e atirados ao fogo e os seus autores perseguidos, presos e reduzidos ao silêncio. Nesses momentos, a propaganda toma lugar e a futilidade triunfa. Os bons livros, onde a censura não consegue alcançar a metáfora, será a única luz nesses tempos sombrios. Os escritores sabem que a questão política se joga no mundo das aparências e na pluralidade interpretativa do espaço público, o mundo do livro, onde a persuasão e o juízo contribuem para o poder, fenómeno que resulta da capacidade humana de agir em conjunto. Os bons livros, que partem do mundo para o mundo, colocam os diferentes leitores no mesmo plano de compreensão e partilha e desafiam a sua faculdade de juízo, a mais política das atividades mentais. Steiner dirá: lemos um livro, mas, mais profundamente, talvez, é o livro que nos lê. É impossível prever o sentido ou a intensidade da dialética entre o livro e o leitor. Para Steiner, o mesmo livro, a mesma página, pode ter efeitos inteiramente dispares sobre os seus leitores, ou sobre o mesmo leitor em diferentes fases da sua vida. Cada livro corresponde, na verdade, a muitos livros. Tantos quanto os leitores, tantos quantas as leituras. É difícil calcular a força de um livro, mas o seu efeito será tanto mais forte quanto mais partilhado for. Arendt, na sua reflexão sobre o agir político, distingue 2 níveis de mediação entre os homens. A mediação objetiva, através da qual os homens se posicionam pró ou contra os interesses específicos, objetivos e mundanos, que os interligam. E a mediação subjetiva, que reveste a anterior e se resume apenas aos atos e às palavras que acontecem simplesmente porque os homens estão uns com os outros. A mediação subjetiva não é tangível.
Porém, ela é real e constitui aquilo que Arendt denominou teia de relações humanas. É tecida no espaço comum, a morada dos homens, e é resultado direto dos negócios humanos. A mediação subjetiva é o lugar de sedução do escritor. Este processo de sedução, onde estão em jogo as palavras do narrador, a ação das personagens e o juízo de gosto do leitor, é visível nas personagens fictícias colocadas dentro de factos fictícios nas páginas de Crime e Castigo e A Máquina de Fazer Espanhóis. Nas personagens fictícias colocadas dentro de factos reais nas páginas de Apuros de um Pessimista em Fuga. E nas personagens reais colocadas dentro de factos reais nas páginas de O Mundo de Ontem. A singularidade destas personagens transforma-as em personas públicas, com peso equivalente à persona pública política. Os livros estão, nesta perspectiva, ao mesmo nível do agir político. O político e o escritor partilham, neste sentido, o mesmo lugar de sedução, a mediação subjetiva, feita de palavras e atos, feita do verbo. É proibido comer na rua, de João Eduardo Ferreira. Simão olhava para o título composto da coleção Coroando o Escaparate Azul. A Fundação em Ensaio. Pegou num livrito dedicado à filosofia e leu a eito. Há quem considere que a liberdade só é defensável se não houver verdades. Pensando na força possível de uma frase escrita, assim e assim lida, recordou a publicação académica com que o seu herói intelectual, o ex-universitário Rodion Raskolnikov, havia colhido notoriedade, respeito e desculpa na cidade de Petersburgo. A amizade devota que o seu protetor e editor lhe dedicava era do fenómeno apenas um exemplo. Publicar uma ideia é libertar os contornos adquiridos de uma certa verdade, multiplicar as verdades se for assumido o coeficiente plural das leituras. O ato de publicar lança o ígneo sobre o rastilho da discussão, interroga cada espírito apelando à inquietação e à sublevação, unificando as almas que se debruçam sobre palavras semelhantes. Coisa parecida escutou o Silva da Barbearia, afinal secreto poeta, no romance da fábrica da máquina que fabricava espanhóis. Quem lhe dissera foi o Sr. Pereira. Você tem mesmo de escrever uns poemas para derreter corações em massa, em grande escala, em série, como um assassino de muita gente, mas ao contrário. Simão António, no entanto, desconfiava e tinha dificuldade em acreditar na multidão, nessa que saltava das ramagens altas para assambarcar as bananas do contentor. Essa não lia em voz alta, não lia em conjunto. Ele acreditava na tomada de consciência de classe, de um grupo ou de um género, mas somente quando a compreensão partia de dentro, como um apelo recebido do exterior e colhido na intimidade do silêncio, em golpe emocional, repentinamente. Uma consciência brutal que possuía a capacidade de se transformar em obsessão. Era pela fúria de Raskolnikov contra o que rodeava, contra o espírito indefinido do tropel que naquele instante o cingia, aceitando de braços abertos a promoção do consumo falsamente ofertado. Em massa densa e hepática, ou em rebuliço atómico, a turbamulta não sentia, e nesse estado catárquico e inconsciente, quantas vezes levava para casa belas bananas que apodreciam no interior de um provável frigorífico. Ou entregava o poder a facínoras pelo método democrático das eleições. Nessas ocasiões, o povo revelava-se democraticamente fascista. Eram esses dias que exigiam máxima vigilância. Dostoiévski levava a percorrer o labirinto da vontade e do sentido. Outros esforçavam-no a fazer uma paragem brusca sobre a realidade. Era o caso de Stefan Zweig, autor de O Mundo de Ontem. A escrita de Zweig não deixava margem para dúvidas ou remorsos. Apenas cumpria o desígnio da crónica, testemunho de uma época de abundante alegria e prosperidade tutelada, fatalmente atingida pela aplicação simples e eficaz das três fases desse tratado infeliz. Primeiro, a manipulação do descontentamento. Segundo, a instalação do medo. Terceiro, a amputação definitiva da esperança. Em poucos anos, o próspero e culto Stefan Zweig foi obrigado ao retorno à ex-pátria e à ignóbil condição de judeu errante. Foi retirada a liberdade, a independência. Foi confiscada a sua cidade, Viena,
e a cidadania europeia, o que é o mesmo que dizer que lhe apreenderam a cultura, um objeto que supunha inatacável. A ele recusaram a história, trocando uma verdade por outra verdade. Simão António, com a lista de compras amafanhada no punho fechado e o cartão de supervisora no bolso das calças, preparava-se para engrossar uma das filas de pagamento, desconhecendo o desfecho químico saído do casamento entre o ácido muriático e a lexívia mais básica, lavados por aromática benzina, quando o assaltou novamente atrás do livro retirado do escaparate azul. Há quem considere que a liberdade só é defensável se não houver verdades. Se decidisse levar avante a revolução, com que palavra justificaria? Verdade ou liberdade? Os carros a transbordar marcavam o passo, enquanto os donos ávidos procuravam o que provavelmente já desaparecera. Simão não contara com a balbúrdia provocada pelo desconto de 50% que atafolhara o supermercado em dia de festa paradoxal. Difícil de entender a estratégia capitalista daquela cadeia comercial, de nome tão ambíguo quanto libidinoso. Por um lado, arrasava o bom nome do trabalhador e destruía a concorrência com promoções disparatadas. Por outro, vendia livros de filosofia e oferecia caderninhos de estatísticas sobre um país de velhos e desempregados, onde as crianças eram obrigadas a não nascer. Resolveu mudar de estratégia. Tirou os sacos que trazia na mochila e encheu-os de compras, que afinal nem eram assim tantas. Separou a lexívia, a benzina e o ácido muriático. Desembaraçou-se do empecilho com rodas. Assim, poderia correr desviando-se dos tiros. O que Simão não podia saber, pois desconhecia a existência do livro, era que por aquelas ruas já alguém havia passado, esgueirando-se pelo trânsito pressuroso, perseguido pelo abandono, pela insegurança e falta de liberdade. Um hipotético tutor, em versão de pessimista e fuga, diria a páginas de trás. Começa a pensar. Atropelam-se os dilemas. Tanta polícia atrás de mim há bocado e deu em nada. Descompassada imaginação. Fora eu um herói, dotado de sangue frio, não delirava de egocentrismo. O herói não é apenas egocêntrico. O herói é galhardo e solitário, convive mal com a atração que inspira e está frequentemente alagado em suor, sangue de um outro ato de índole provável. O medo e as dúvidas sistemáticas mantêm-no em fuga contínua. Os laços de estima, talvez amor, são-lhe importantes, mas tornam-se assunto difícil de desenlace. Quem sofre por ele é também quem o vigia e demonstra ao mundo para além das fronteiras da sua viagem. Recordem Penélope a Ulisses, lembrem Sónia a Raskolnikov, rezem Américo Bloom, a Laura pelo Silva da Barbearia, a Marília pelo Pessimista, a Pátrico por Aquiles, a Andrómaca por Heitor. Simão António chegara perto da linha de caixas registadoras. Sente-se esmagado, sem ar, a perder de si próprio. A seu lado rebenta uma discussão violenta entre marido e mulher. O problema é que o marido é o marido errado. Quando chega ao marido certo, dizem-se palavrões e um soco certeiro é dirigido com pujança. O marido errado cai sobre a estante que outrora se enchera de ração para canídeos e canários. Vacila a estante e a mulher errada, que entretanto chegar, puxa os cabelos à mulher certa. Esta espeta as unhas e o gel tatuado salta. Entre dois pontos finais, parágrafo, de Pedro Castro Henriques. Ó Fonseca, chega aqui ao meu gabinete. Ó Fonseca, você hoje à tarde larga as câmaras e vai fazer a cobertura do colóquio literário no Vesúvio. É daquelas merdas culturais, só que estão lá os escritores de peso. O Dostoiévski, o Zweig, o Urmem, que põe as brasileiras doidinhas, e o Mário de Carvalho. Este gajo tem um título que é um espetáculo. Fantasia para dois coronéis e uma piscina. Li até meio. É um correirinho. A ausência de cinéfilos condou o antigo cinema Vesúvio a centro de atividades culturais, albergando desde récitas a campanhas destinadas a promover qualquer coisa em voga. Ao lado situa-se a famosa da Avenida, cuja fama assentava nos bolos com creme e que mais tarde evoluiu para o modelo de falso café que hoje povoa as nossas ruas. São 2 da tarde. Eis que chegam os 4 convidados para o colóquio literário. Definir um posicionamento é sempre uma operação difícil, se bem que a famosa não levanta problemas nesta matéria. Walter Ugumem tomou a iniciativa, sugerindo a idade como método de escolha dos lugares.
O mais velho ocuparia a cadeia isenta de correntes de água, dando pela direita lugar aos demais. Fyodor Dostoiévski, que de há muito se ficara nos 59, e Stefan Zweig nos 60, foram ultrapassados por Mário de Carvalho, já atravessado nos 70. Entre sorrisos, avelarem críticas ao método escolhido e salamaleques, lá tomaram lugar à mesa. Mário de Carvalho dá à sua direita a Fyodor Dostoiévski e à sua esquerda a Walter Ugumem, ficando Stefan Zweig à sua frente. No Vesúvio reina a excitação. Doroteia Schwarz, professora de literatura incomparável 2, numa conhecida escola e responsável pelo colóquio, não tem mãos a medir. Tanto mais que lhe compete abrir os trabalhos pelas 15h30 com o tema Desencontros na literatura de expressão não portuguesa, a que segue a apresentação da sua colega Marília da Ponte, o Spalote e o Desvirgulado Mundo. Lá para as 5h30 da tarde é servido um coffee break, seguindo-se a anunciada mesa redonda com a participação dos 4 clientes já citados da famosa da Avenida. Este é o momento H do programa, em que, a exemplo de qualquer largada de todos, e apostando no modelo, o que faz falta é animar a malta, os escritores são apresentados desembolados na esperança de distribuir